E vamos orar pela Dai. Aleluia. Porque eu sei, Pai, que a palavra já foi emitida ao coração da sua filha. Sei, Pai, que ela está preparada para falar aquilo que o Senhor já tocou dentro do coração. Senhor, eu peço agora, Pai, acampa seus anjos, Pai. Tira, Pai amado, Papai querido, medo, Pai, do coração, Pai, porque isso não te pertence, Pai. E dai, Senhor, meu Deus e meu Pai, um espírito de ousadia, Pai. Faça, Pai amado, Papai querido, a tua palavra. Ah, Senhor, Pai, faz a tua palavra, Senhor, ser tocada em cada coração que aqui dentro está. E usa, Pai, a tua filha, Pai, como uma mensageira, Pai. E ela venha atribuir, venha, Pai, falar aquilo, Pai, que o Senhor já falou com ela, lá no íntimo, Pai, dentro da casa dela, aleluia, ao andar, Pai, por essas ruas, Pai, ao chegar aqui, Pai, o Senhor já falou com ela, Pai. Sim, Pai, que ela não peça, não permita, Pai, guardar nada dentro do coração, Pai, mas que ela abre a boca e retribui tudo aquilo que o Senhor já tocou e deu a benção acima de tudo. Senhor, eu peço agora, acampa seus anjos, Pai, acampa mesmo, Pai, à direita e à esquerda, e fica na retaguarda, Pai. Senhor, fica o Senhor na frente, Pai, comandando, Pai, a palavra, Pai, direcionada pelo Teu Espírito, Pai. E abençoa, Pai, não somente ela, mas abençoa, Pai, todas as pessoas, os entes queridos, Pai, que ela tem, Pai amado, Papai querido, guardado, Pai, tem orado, Pai, por cada um, Pai. Vai de encontro, Pai, a mãe, vai de encontro ao irmão, Pai. Senhor, toca agora, Pai, lá dentro daquela casa, Pai. Sim, Pai, e dai o reflexo, Pai, que o Senhor está presente na vida dela, e que o Senhor se segura na mão dela, e não deixa ela sozinha, Pai. Ampara, Pai, os teus anjos juntamente, Pai. Anjos ministrador, Pai, que venha ministrar sobre cada coração nessa noite, Pai, e usa a tua filha. Assim eu peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Como é bom estar aqui. Quero contar para vocês uma experiência que eu tive. Mais minha esposa hoje, a gente foi no mercado fazer umas comprinhas. E vindo para cá, a gente olhava os pés de manga, né? Perdendo as mangas. Eu falei, meu Deus, cara. Tempo atrás eu estava atrás de manga. E eu tenho sido abençoada com manga também. A minha amiga levou um monte pra mim. E depois, mais à frente, a gente passou e viu o pé de acerola. E eu disse, amor, olha quanto fruto, né? E ele também comentou comigo, quanto fruto que está tendo, que está até perdendo, né? E a gente está numa campanha do florescer, né? O florescer de Deus. E o Espírito Santo tocou no meu esposo e ele falou assim para mim assim, daí, tá vendo tantos frutos que está tendo aí, ó, tá perdendo a manga, o pé de acerola e tudo, mas muitas vezes, aí depois, descendo, foi aqui, né, morar, aí o Rio Grande do Norte, a gente passou aqui, e eu sou apaixonada por manga espada, e esses tempos atrás, eu estava vindo da casa da minha sogra, e eu fiz ele parar e a gente derrubava uma manga espada pra mim, enorme assim. E aqui, toda vez que eu venho no culto, eu olho e falo, tá verde ainda, por a manga espada, tem só um pé. E aí ele falou assim, tá vendo, amor? O fruto que a gente quer, muitas vezes ele ainda não tá bom pra gente colher. E os que às vezes a gente desfaz, que está pronto, que Deus quer entregar, e a gente acha que é pequeno, está perdendo. Então a gente está perdendo esses frutos. E tocou muito em mim. Eu falei assim, e a pastora começou a falar de algo que às vezes a gente não gosta de animal, né? Mas para ela é algo que tocou no coração dela, é algo que mexe com ela. E meu esposo ainda falou muito mais, porque eu creio que foi o Espírito Santo me inspirando na simplicidade, porque às vezes a gente estuda tanta coisa e fala, eu vou falar isso, vou falar aquilo,
confesso que essa noite foi uma batalha para dormir. E Deus usou as coisas simples, né, para falar com a gente. Então, assim, muitos frutos se perdendo. Aos nossos olhos a gente não dá valor, né? Então, assim, o Espírito Santo usou a vida do meu esposo para falar assim, amor, é nas pequenas coisas, é nas coisas simples. Mas se a gente não está sensível para ouvir, e se a gente não olha para a pessoa que está do nosso lado e vê Cristo, a gente vai receber? Não recebe. Então, assim, muitas vezes a gente quer ser algo na vida de alguém, mas a gente não está refletindo no Espírito Santo. A pessoa ela não vai entender que foi Deus que falou com ela, porque a gente está refletindo algo oposto que é Deus. Eu lembro que quando eu morava sozinha, eu tinha um casal de pincher. Aí eu trabalhava segunda a segunda no mercado e foi a época que o Espírito Santo me convenceu a visitar uma igreja que eu queria visitar. E aí eu falava assim, Senhor, mas a noite passada eu passei a noite inteira na balada, cheguei em casa e o Senhor, aí eu tive que fazer a volta da feira de domingo ali no bosque, né? E eu passei por trás, onde que era o PA, eu passei por trás. E tem um ministério chamado ali Comunidade Evangélica. E eu escutava uma voz assim na minha cabeça: você vai vir aqui hoje. Aí eu falava assim, igual o tal do bêbado, né? Que ressaca. Jesus. E o Espírito Santo ele já tinha um propósito para me trazer de volta. Igual meu esposo falou, né? Muitas vezes a gente que está na casa, né, somos um filho que tem todas as coisas do pai, a gente não quer que o irmão volte. Por quê? Ah, mas ele é isso, ele é aquilo, é isso, é aquilo. Nós não somos acusador. Só tem misericórdia do outro aquele que precisou da misericórdia. Quantas vezes, não sei se vocês lembram de mim vir aqui, eu sentei ali onde está aquela irmã de verde, se não foi ali, atrás dela. Quantas vezes eu vinha e sentei ali, ó, nada fazia sentido na minha vida. E eu fazia igual Ana, eu sou soluçada. Eu sou soluçada na presença de Deus. Eu achava que Deus não me via, não me escutava. E hoje eu estar aqui, pastora, é um princípio de honra para Deus e pela sua vida. Porque através desse ministério, Jesus me resgatou. Eu passei por outros ministérios. Outros ministérios eu estudei teologia, eu tive ensinamento da palavra, eu aprendi que eu tinha um pai, porque eu procurava nas pessoas, principalmente na figura masculina, a paternidade, não era nem relacionamento, era paternidade. Então o Espírito Santo ele se revelou para mim como pai, uma necessidade do meu coração. Mas foi aqui dentro desse ministério onde Deus me deu uma palavra. Ele me deu uma palavra porque eu tinha muito medo. Muito medo. Né? E a ministração de hoje que eu quero trazer para a igreja é o poder da palavra de Deus. O poder que a palavra de Deus tem na nossa vida. Muitas vezes a gente abre a Bíblia. Eu já cansei de fazer isso. Colocava uma palavra lá, só que eu não declarava aquela palavra na minha vida. Saía de casa vazia, acordava vazia. Quando eu saía de casa, eu saía com 1 quilo de maquiagem na cara, linda, perfumada. Todo mundo falava, nossa, ela não era sozinha, ela tem uma casa, mas ela é operadora de caixa, ela tem uma moto para andar. Os outros invejavam. Só que eu chegava às 5 horas na minha casa, de 5h30 da tarde até 5h30 do outro dia,
Eu não dormia, eu ficava jogada no tapete da sala, assim, chorando. Quando dava 5h30, eu levantava, tomava um banho, eu passava outro quilo de maquiagem no rosto e chegava lá no meu trabalho, lindo. Só que daí eu não entendia por que aquilo. Muitas vezes Deus faz. Aleluia. Quando Ele tem propósito na tua vida, Ele não te deixa misturado com quem não é pra cá, não. É verdade, sim. Ele não te deixa misturado com quem vai roubar a semente que Deus tem para você. Aleluia, sim. Ele me separou 8 anos dentro da minha casa. Vou contar um breve o que acontece comigo, né? Eu tenho um irmão especial. Desde os 2 anos de idade ele foi diagnosticado com esquizofrenia. E foi agravando com o tempo essa doença. A minha mãe, diante dessa situação, ela entrou em depressão, ela perdeu uma boa parte do raciocínio dela, ela voltou a ser criança. Dentro da minha casa tinha um bebê especial e uma mãe especial. E eu passei a ser o homem da casa. Com quem conversar, com quem se abrir, né? Estava fora dos caminhos do Senhor na época. E o diabo, ele faz ciranda, né? Se vocês pais não ocupar o lugar de vocês, Satanás vai ocupar. Eita. É verdade. Se vocês pais não falar, não cuidar daquilo que Deus deu para vocês, o legado, Satanás vai cuidar. Então na minha vida apareceu muitos anjos de luz. Muito. E todos os dias, gente, era uma guerra. Todos os dias, não tinha um dia que eu não entrava no caixa, que não me ligavam lá, daí fecha seu caixa e vai para casa da sua mãe. Eu saía do caixa, subia na bis, e lá eu vinha de lá de perto do lago, né, que eu trabalhava numa amigão lá perto do lago, até no sonho meu. Já tinha visto a minha mãe cair esfaqueada no lago, já tinha visto meu irmão com a corda no pescoço, sei lá, sangue para tudo quanto é lado. Um medo tremendo dentro de mim. E foi nesse ministério aqui que eu vim, e eu recebi uma palavra que falava sobre Raabe. E eu falei, Senhor, mas o que tem a ver a prostituta comigo? Eu não tinha entendimento disso. Aí ao decorrer da palavra, chegou na parte onde que foi pedido para Raabe colocar uma corda vermelha na janela. Essa corda vermelha simbolizava que Deus, que aquela casa tinha a proteção de Deus. Aleluia. Que hoje é o sangue de Jesus que nós fomos lavados e remidos. Aleluia, Senhor. E eu entendi que se eu permanecesse na presença do Senhor, poderia se levantar o inimigo todos os dias, mas nos ossos da minha família não ia ser tocado. Aleluia, Senhor. Então assim, hoje eu estou aqui com um princípio de honra. Princípio de honra porque eu entendi que eu tenho que estar neste lugar com vocês, é com vocês mesmo que eu tinha que estar. Glorificando o nome do Senhor com a minha vida. Porque enquanto eu permanecer na presença do Senhor, o inimigo pode até levantar, mas a minha família ele não toca. E é assim com vocês. Amém. Enquanto vocês permanecerem no lugar que é de vocês, o inimigo pode até levantar, mas, gente, não vai prevalecer. Nada que for criado, nada que for forjado pelo inimigo. Mas eu vou voltar aqui na palavra. Em Salmos 33:6 fala que pela palavra do Senhor foram feitos céus e todo o exército dele, pelo Espírito da sua boca. Então
próprio Espírito foi lançado através da boca de Deus, pela palavra dele, né? Antes da queda do homem, né? Mas na verdade, a gente fala da queda do homem, mas foi igual o louvor falou, não caiu uma folha da árvore, né? Não cai um pingo d'água, se Deus não permitir. Então, a gente tem que entender que nós somos em Cristo Jesus. Ele nos comprou. Ele tem guardado as nossas vidas nas palmas das suas mãos e de maneira alguma nós seremos tirados de lá. Nós somos tornados filhos de Deus por Cordeiro de Cristo. Com Jesus nós estamos sentados à direita de Deus Pai, aonde o inimigo nunca mais vai poder chegar. E aonde que a gente está tendo essas lutas, essas batalhas na nossa mente. Por quê? O que o inimigo, qual que é o plano do inimigo nesses últimos dias? Dominar a mente das pessoas. De que forma que ele faz isso? Tirando a identidade de filho. A gente precisa saber quem nós somos em Cristo Jesus. Nós precisamos ter a identidade de Cristo nas nossas vidas revelada. A palavra de Deus, ela tem a capacidade de criar, libertar, transformar e sustentar. Ele tem compromisso com a palavra dele, ele sustenta. Se ele prometeu, se ele falou, ele sustenta a palavra dele. Aleluia. Tudo que existe é pelo poder da palavra. O próprio Jesus é a palavra. Em João 1:1 fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Pela palavra, podemos pela palavra a gente pode edificar, pela palavra a gente pode levantar alguém, mas pela palavra nós também podemos destruir, trazer vida ou morte, curar, libertar, moldar e criar a realidade. A oração do Pai Nosso, ela fala assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como já é no céu. Muitas vezes a gente não entende isso. Se nós estamos aqui hoje, esse momento aqui já foi projetado no céu. Glória a Deus. Já foi escrito pelo Senhor no céu. A gente acha que a gente ia vir aqui hoje, já tinha cada rostinho desenhado no céu. Cada rostinho. O Espírito Santo falou assim: eu vou colocar a mocinha lá que acha que não pode falar. É porque ela não entendeu que é eu que falo na boca dela. Amém, Senhor. Não é verdade? Por que eu fiquei sem dormir, preocupada, roendo as unhas? Meu marido quer que eu fique com as unhas grandes, porque ele acha que mão de moça tem que ter unha grande. E eu como tudinho. Ai, Deus. É porque muitas vezes a gente esquece do poder de Deus, da palavra que Ele lançou na nossa vida, do sacrifício na cruz. A gente esquece. A gente esquece do favor imerecido. Jesus se tornou maldito. Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Provérbios 18:21 fala: a língua tem poder sobre a vida e a morte. Quem a usa bem, colhe os seus frutos. Temos que conhecer a palavra de Deus e a declarar em nossas vidas. O que nós temos declarado sobre as nossas vidas? O que a gente tem declarado sobre as nossas vidas? Jesus, ele levou sobre si todas as enfermidades naquela cruz. Ele pagou o preço de todo o pecado naquela cruz.
nós andamos coxos, tortos, porque nós não entendemos que nós somos em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores em Cristo Aleluia. Jesus. Nós somos geração eleita por Deus. Nós somos filhos, co-herdeiros, herdeiros. Não tem como o herdeiro de Cristo andar mendigando as coisas. Não tem como o herdeiro de Cristo andar mendigando, gente. O que adianta conhecer a Bíblia, da primeira capa até Apocalipse, e você não declarar a palavra de Deus sobre a sua vida? O que adianta? Aí muitas vezes a gente olha para um católico, olha para um espírita e fala que ele é também. A gente também é. Porque a Bíblia não foi feita para pegar poeira. Não foi feita para abrir Salmo 91, Salmo 23. A Bíblia é o próprio Cristo encarnado na palavra. Ele é o Verbo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Que bom que a gente tem que comer. A gente tem que pedir só comida? Só comida? É a comida que entra pela nossa boca que vai nos manter em pé diante dos levantes que o inimigo o inimigo está se levantando, gente. A gente está vivendo os últimos anos sobre essa terra. Eu creio, Senhor. Gente, eu sou muito curiosa nas coisas. O Ronaldo não gosta muito não de ficar vendo essas coisas que eu gosto. Eu gosto de escatologia, essas coisas que ele fala assim, amor, a gente tem que pegar o amor de Jesus, porque é o amor de Jesus que cura e liberta. Amém? Eu creio nisso. Mas tem coisa que eu gosto de ver porque pra gente saber contra que potestade a gente está lutando. O que está operando no mundo. Não é verdade? E, gente, o que era tão oculto, o que as pessoas faziam de mal, né? Assim, que eles falam que é de bom, o satanismo, que era oculto, gente, era oculto demais essas coisas. Está escandalizado. Eles têm pressa, gente, eles jejuam, eles estudam, eles têm pressa em trazer multidões para eles, no ensinamento deles, colocando assim que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não, o diabo não é ruim, não. Então assim, hoje em dia está tudo escancarado, gente. A internet, ela está numa ferramenta tremenda na mão do inimigo. Tremenda na mão do inimigo, está tudo escancarado. Deixa eu só olhar aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A salvação é pela graça, né? Não pelas obras, para que o homem não se glorie nelas. E em Efésios 2, 5, 6 fala: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou com Cristo, pela graça sois salvos. Amém? Amém. A gente está vivendo o ano do florescer, né? E eu, como eu já disse que eu sou curiosa, eu fui pesquisar se a figueira dava flores. Porque eu nunca tinha visto flores no pé de figa. Vocês já viram? Alguém de vocês já tinha visto? Eu nunca tinha visto. Aí eu falei assim, será que tem? Aí eu fui pesquisar. Aí eu descobri que o fruto do próprio filho, ele é a flor. A flor da figueira, ela é invertida, ela é pra dentro. Aí eu falei assim, nossa, mas que interessante. A gente sempre ouve que Jesus amaldiçoou a figueira
figueira, né? Pelo poder da palavra de Deus, ele amaldiçoou a figueira e ela secou completamente, né? E eu falei assim, Senhor, por que será que foi amaldiçoada a figueira? A figueira simboliza o relacionamento que Deus usava para conversar com o povo de Israel, o relacionamento, né, que ele tinha e que ele tem até hoje com a gente. E que forma que Deus como conversa com a gente? No coração, não é? Aí muitas vezes a gente acha assim, o coração. Mas o coração em si, ele é um órgão, é um músculo, né? Não é desse coração que Deus fala, ele fala da nossa mente. E aí eu falei assim, Senhor, se é a forma que Deus usa para falar com o seu povo, né? Que ele simbolizou a figueira, que ele foi até a figueira ver se ela tinha fruto, por que ele amaldiçoou? Vocês sabem por quê? Porque a flor interna dentro do fruto é o nosso coração. A palavra fala que não há maldição sem causa. Não há. Então foi por isso que Deus, né, que Jesus amaldiçoou a figueira, porque ele viu, ele sabia que tinha o fruto, que era na hora certa de dar o fruto, tinha as folhas, só que a figueira não estava com o coração voltado para Deus. Né? Então, assim, que nosso coração esteja voltado a Deus a cada dia. E que a gente possa declarar a palavra de Deus na nossa vida. Porque não adianta nada conhecer se a gente não declarar. Eu tô aqui, gente, mas meu esposo sabe a insegurança de estar aqui. E aí eu falei, Senhor, se eu vou pregar sobre a palavra, eu tenho que entender que essa palavra é para mim. O que eu estou declarando sobre a minha vida? Espírito de medo, incredulidade, negatividade. Gente, Deus já me desenhou nas regiões celestiais. Aleluia, Senhor. Muitas vezes a gente Glória fala a Deus, assim que a Senhor. gente quer ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, mas a gente não se posiciona para ser moldado. Deus quer a nossa obediência, mas Ele quer a nossa ação, o nosso quebrantamento. Porque Ele fala, gente, desde o começo dessa campanha, foi entregue tantas palavras, tantas sementes na nossa vida. E a nossa semente, gente, é declarar a palavra de Deus sobre a nossa vida. É declarar aquilo que Deus fez na nossa vida. Quando vinha a acusação sobre a nossa vida, nós sabendo que somos filhos de Deus, você declara, eu tenho mente de Cristo. Eu sou justificado pelo Senhor. Nenhuma condenação há na minha vida. Glória a Deus. Eu sou justo. Não porque eu sou justo e perfeito, porque Jesus é justo e perfeito. Ele me tornou justa e perfeita. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. É por isso. É por isso que eu e vocês estamos aqui, porque nós entendemos isso. Porque falhos nós somos, todos os dias a gente falha. Mas nós entendemos a palavra, nós declaramos a palavra sobre a nossa vida. Nós somos justificados por Deus. Eu quero deixar só uma última palavra. Gente, antes de eu chegar nessa fase da minha vida, eu fui uma criança muito... Não sei nem dizer a palavra que eu fui, que Deus me guardou. Fui criada no sítio. Aí os familiares da minha mãe eram da cidade, chegavam lá no sítio e falavam assim: olha que bicho do mato. Olha que bicho do mato, parece deficiente. Olha o tamanho dos olhos, parece um boi. Falava assim.
dentes, os dentes indo para fora. Na adolescência, sempre palavra aos dentes, misericórdia, vai coisa feia. Então assim, rejeição. Cresci com o espírito de rejeição. Cresci uma incredulidade de poder fazer algo tão grande na minha vida. Tão grande. Pais, vigie. Muitas vezes a criança vai dar um grito e fala, ó, o doidinho. É doido esse moleque. O moleque vive de Moloque. Ah, moleque danado. Danado é aquele que é enviado ao inferno. Cuidado, gente. As crianças na barriga, desde os 3 meses de... Não tenho certeza se é dos 3 meses aos 5 meses, aos 7 anos de idade também. É dos meses de vida, assim, da geração, onde está sendo gerado, aos 7 anos de idade, é gerada a consciência, a inconsciência na criança. Tem adultos travados por palavras, que nem ele sabe que existe, que foi lançado no ventre. Então, assim, não é só o que a gente declara sobre a nossa vida, mas é o que a gente declara sobre a vida do outro. A gente tem que prestar muita atenção nisso. E isso eu cresci uma criança muito ferida. Muito ferida, gente. A gente não pensa. É igual a pastora falou da palavra, né, pastora? Que a gente vai falar na vida do outro. É muito sério, gente. A maioria das crianças, dos jovens de hoje, adolescentes de hoje, está entrando no homossexualismo. Por quê? Falta de paternidade. A mulher com vestes masculinas, o homem com vestes feminina. Falta de identidade. Não teve identidade dentro de casa. É um prato cheio para Satanás. Porque daí ele vai revelar a identidade dele para essas pessoas. Gente, vigie. As mulheres que têm filhas, que se envolvem em outro relacionamento, cuidado. Cuidado. Se posicione num lugar de alicerce que Deus colocou, de mãe. Os pais da mesma forma. É uma mudança de relacionamento, vem para os filhos. Às vezes as pessoas não é de Deus e as crianças sofrem, gente. Palavra de maldição na vida. É muito, sabe? O Satanás, ele precisa de uma palavra para operar na nossa vida. Então por isso que a gente tem que ver o que a gente está declarando sobre as nossas vidas. É o ano do florescer. É o ano do florescer. Eu creio. Mas vai florescer o quê? Vida ou morte? Vida ou morte? Vida ou morte? O que vocês querem que floresça na vida de vocês? Vida. Na família de vocês? Vida ou morte? Às vezes a gente é Gabriela. Eu nasci assim. Eu vivi assim, eu vou morrer assim. Eu vou morrer da forma que Deus quer que eu morra. Aleluia, Jesus. Eu vou morrer como filha de Deus. Como filha eleita. Eu vou se assentar à mesa do Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Hoje eu me assento à mesa com vocês aqui. Príncipes e princesas do Senhor. Geração eleita do Senhor. Geração que o inimigo está querendo matar, disfarçando de anjo de luz, lançando palavras imundas na nossa vida. Mas a partir de hoje, se você tem uma enfermidade, você vai andar como uma pessoa curada. Em nome de Jesus, Senhor. Se
Se você tem medo, você vai andar da forma que você não tem medo. Aleluia, Jesus. Se você está procurando um relacionamento de Deus, você vai andar como uma mulher e como um homem de Deus. Casado já, não é solteiro não, casado. Você vai andar como um homem casado. Você vai andar como uma mulher casada. Aleluia. Porque, gente, estou esperando em Deus, mas vem 10, não está esperando em Deus. Não está esperando em Deus. Eu não sei se vocês já mudaram várias vezes de casa, ou se vocês já compraram um móvel novo e colocou um móvel novo em cima, igual esse sofá com essa poltrona aqui, ó. Você vai lá e vou abençoar a pastora. Aí ela vai pegar o sofá novo, ela vai pôr em cima dessas poltronas aqui. Quem que senta? Olha o acúmulo de coisa. Olha o acúmulo de coisa, gente. Então, assim, processo é para ser retirado coisas. Deus vai tirar tudo que não pertence a Ele da vida de Em vocês. nome de Jesus, Senhor. Nós não damos certo, nós não andamos procurando o aperfeiçoamento em Cristo. Até que Ele venha, nós vamos ser mudados. Em nome de Jesus, Senhor. É preciso quebrar o vaso, Ele vai quebrar. Aleluia. É preciso amassar, Ele vai Em amassar. nome de Jesus, Só que Senhor. a gente tem que entender também que a gente vai ser levado por fogo. Aleluia. Se Ele levar para o escuro, acender um fogo lá dentro e sair pelas frestas, Ele vai quebrar de novo. Em nome de Jesus, Senhor. Eu creio. A gente tem que entender Pai. isso. Eu aceito, Pai. A gente está sendo aperfeiçoado de glória em glória, dia a dia. Até que chega o dia dele ceifar, colher nós. Isaías 61 fala: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Aleluia. O que Deus se refere nessa palavra? Se refere a um chamado profético. O que nós estamos fazendo nesses 12 dias? Um ato profético, aonde a palavra do Senhor está sendo declarada sobre a nossa vida. Deus está usando os missionários, Deus está usando os pastores, mas Deus quer usar a nossa vida Glória a Deus. para declarar sobre nós mesmos quem nós somos. Porque Jesus sabia quem Ele era quando foi tentado no deserto. E nós sabemos quem nós somos? De que forma que nós sabemos quem nós somos? Quando nós declaramos a palavra de Deus sobre a nossa vida. Porque a luz e a glória de Deus estão chegando, significando restauração, libertação do cativeiro e o fim das trevas, indicando um tempo de grande favor, bênção e reconhecimento divino, onde a igreja, como o corpo de Cristo, deve refletir a luz de Deus no mundo. Amém, igreja? Amém. É igual a pastora falou. Esses dias veio o Tocha, ele é do Reteté. Veio o irmão, o pastor Zezinho, ele também é do Reteté. Ele fala Deus forte, bradando como um filho ungido do Senhor. A Cláudia ontem era mais calminha. E eu estou no aprendizado hoje também. Às vezes não foi da forma que vocês esperavam ser entregue, mas eu obedeci aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E eu creio que a partir de hoje vocês não vão mais só conhecer a palavra de Deus, não só declarar na vida do outro, mas vocês vão declarar na sua vida e na vida daqueles que moram com você. Amém?